Novembro de 2019. A Polícia Civil recebe a notícia crimes de um homicídio. Após a efetiva investigação, o delegado de polícia conclui o inquérito e indiciou Pedro Henrique como o autor do assassinato de Simone. A promotora de justiça, doutora Sávia, ao receber os autos do inquérito policial, procedeu à análise do mesmo, com o objetivo de apurar mais detalhes sobre o crime e sua autoria. Tendo em vista se tratar de homicídio, a possível ação penal, caso seja realizada denúncia pelo Ministério Público, será pública incondicionada, ou seja, o Ministério Público é o titular dessa espécie de ação penal. A ação penal é chamada incondicionada porque a iniciativa do Ministério Público não depende de nenhuma manifestação da vítima ou de terceiros. Inclusive, o inquérito policial não é peça indispensável para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público. A ação penal pública incondicionada rege-se pelo princípio da oficiosidade. Significa que o MP deve agir de ofício sem necessitar da provocação do ofendido. Por meio de uma análise rigorosa, a promotora de justiça doutora Sávia deve, antes mesmo de redigir a denúncia, verificar se estão presentes as condições da ação penal. Caso estejam ausentes algumas das condições da ação, a denúncia será rejeitada. A primeira condição da ação que a promotora de justiça deve se atentar é a possibilidade jurídica do pedido. De acordo com o princípio da legalidade, é necessária a existência de norma jurídica que defina a conduta imputada ao acusado como uma infração penal. No caso em análise, sabe-se que matar alguém é crime e que há sanções penais para tal fato. Assim, a promotora de justiça sabe que haverá impossibilidade jurídica do pedido quando houver atipicidade da conduta, ou seja, quando não há norma estabelecendo que tal conduta é crime, e também nos casos de oferecimento de denúncia contra menor de 18 anos. Não obstante, a doutrina faz críticas à utilização da possibilidade jurídica do pedido como uma das condições da ação. Isso porque o próprio processo penal deixa claro que o pedido é irrelevante, pois o acusado defende-se dos fatos que lhe são imputados. Assim, a possibilidade jurídica do pedido deve ser analisada à luz da causa de pedir, ou seja, no mérito. A segunda condição da ação que a promotora de justiça deve saber é a legitimidade para agir. Trata-se da análise dos sujeitos envolvidos no processo, ou seja, autor e réu. No processo penal, a legitimidade ativa para a ação penal pública pertence ao MP, mas não de forma exclusiva, como veremos mais adiante. Assim, caso não esteja presente a legitimidade para agir, o processo penal será nulo, nos termos do artigo 564, inciso 2 do CPP. Por outro lado, a legitimidade passiva recairá sobre o provável autor do fato, que deverá ser maior de 18 anos. A terceira condição da ação é o interesse de agir. Para que haja o interesse de agir, é necessário a presença de aspectos como necessidade, adequação e utilidade. Necessidade significa que a sanção penal só será imposta se houver o devido processo legal, com exceção da transação penal, pois nesta pode haver aplicação imediata da pena restritiva de direito ou de multa, mesmo sem haver processo. A adequação significa que tal ação é a mais adequada para proteger o direito pretendido. Exemplo disso é quando se utiliza o habeas corpus contra uma decisão condenatória de pena de multa. Como não há restrição do direito de liberdade, é incabível o HC. Utilidade significa que a ação não será em vão, ou seja, quando a ação satisfizer o direito do autor, esta terá utilidade. Um exemplo da perda de utilidade é a prescrição do direito de punir.
A quarta condição da ação é a justa causa. A justa causa está diretamente relacionada às provas. Assim, é necessário que o Ministério Público demonstre a materialidade do fato e indícios de autoria. Isso pode ocorrer por meio de inquérito policial ou por outros meios de investigação. Além da justa causa explicada anteriormente, é necessário que haja provas sobre a infração penal antecedente. Por exemplo, nos crimes de lavagem de dinheiro, é necessário que a denúncia demonstre também a materialidade e a autoria dos crimes anteriores que geraram os valores que foram lavados. É o caso do tráfico de drogas como crime antecedente e a lavagem de dinheiro das atividades do tráfico. A promotora de justiça, doutora Sávia, devido ao seu conhecimento técnico, sabe que além das condições da ação penal já explicadas, há também algumas condições específicas. Tais condições dependem da espécie de ação penal, de requisitos para a configuração do crime ou mesmo em relação à pessoa processada, a exemplo da autorização por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados para a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. No processo penal, existem as condições objetivas de punibilidade. Tal condição nada mais é do que uma exigência, um requisito a ser cumprido, desde que haja previsão legal. Um bom exemplo de condição objetiva de punibilidade são os crimes de falência. Estes só restam configurados após a decretação da falência ou a concessão da recuperação judicial ou extrajudicial por sentença declaratória. Entenda, sem sentença declaratória de falência, não há condição objetiva de punibilidade. Portanto, fica impedido o início da persecução penal. Os crimes materiais contra a ordem tributária também exigem uma condição objetiva de punibilidade. Isto quer dizer que será necessário o lançamento definitivo do tributo para que fiquem constatados tais crimes. Mas preste atenção quando se tratar de crimes formais contra a ordem tributária. Estes não necessitam do lançamento definitivo do tributo, a exemplo do crime de descaminho. Assim, tais crimes formais não exigem um requisito condição objetiva de punibilidade. A denúncia realizada pela promotora de justiça, doutora Sávia, deve conter a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. O MP não pode desistir da ação penal proposta. Igualmente, também não pode desistir de recurso que haja interposto. O prazo que o Ministério Público tem para oferecer denúncia é de 5 dias, estando o réu preso. Caso o réu esteja em liberdade ou afiançado, o prazo é de 15 dias. Tais prazos são contados da data em que o Ministério Público recebe os autos do inquérito. Quando não houver inquérito, ou mesmo for dispensado, conta-se o prazo da data do recebimento das peças de informações. A ação penal pública é regida pelo princípio da divisibilidade. Isso quer dizer que, havendo vários réus ou partícipes de um crime, o MP não é obrigado a oferecer denúncia contra todos. Esse é o entendimento que prevalece no STJ e no STF. De acordo com a redação da súmula 234 do STJ, a participação de membro do Ministério Público na fase investigatória criminal
não acarreta o seu impedimento ou suspeição para o oferecimento da denúncia. A ação penal pública condicionada pode ser por representação do ofendido ou por requisição do ministro da Justiça. A ação será pública condicionada quando a lei penal assim dispuser, ou seja, quando a legislação penal nada disser, entende-se que a ação penal é pública incondicionada. A representação nada mais é do que a manifestação do ofendido, demonstrando que tem interesse na persecução do crime praticado. Tal ofendido, por outro lado, pode escolher não querer que o acusado seja punido. Esse conceito nada mais é do que a manifestação do princípio da oportunidade e conveniência. Mas preste atenção em um detalhe. Apesar deste assunto ser regido pelo princípio da oportunidade e conveniência, não é possível a renúncia ao direito de representação, ou seja, após a propositura da ação, não pode o ofendido desistir. Pelo menos esse é o entendimento majoritário da doutrina e da jurisprudência. Não confunda com a renúncia do direito de queixa, o que é permitido pela lei. Há algumas exceções que permitem que o ofendido renuncie ao direito de representação. A título de exemplo, tais casos estão previstos na Lei dos Juizados Especiais, que prevê que haverá renúncia ao direito de representação se houver composição civil dos danos, e na Lei Maria da Penha, cuja redação dispõe que será admitida a renúncia à representação antes do recebimento da denúncia. A representação possui natureza jurídica de condição específica de procedibilidade, ou seja, sem tal representação, não é possível que o MP intente a ação. Se o fizer, haverá rejeição da peça acusatória. Diferentemente das condições da ação, existem as condições de prosseguibilidade, ou seja, como o próprio nome diz, são condições que devem estar presentes para que a ação tenha prosseguimento, para que siga o seu curso normal. Exemplo de condição de prosseguibilidade é a representação da vítima de crimes de lesão corporal leve e culposa. Tal crime exigia ação penal pública incondicionada. Com a nova redação, passou-se a exigir que a ação penal seja pública condicionada à representação do ofendido. Assim, em relação aos processos em curso que apurem lesões corporais de natureza leve e culposa, passou a ser exigida a representação. Caso não haja representação, o processo será arquivado. Esse é um exemplo perfeito de condição de prosseguibilidade. A representação do ofendido não vincula o MP, cabendo ao órgão formar sua própria opinio delicti, com os elementos de informações colhidos. Ou seja, se o ofendido alegar que sofreu lesão corporal de natureza leve e o membro do MP constatar que a lesão foi de natureza grave, o que prevalecerá para fins de denúncia será o entendimento do parquê. Uma outra situação é quando o ofendido representa apenas contra um ou alguns acusados. Caso o MP tenha conhecimento de que há outros autores ou partícipes, deverá denunciar todos eles. Existem situações em que o ofendido não pode exercer o direito de representação diretamente. É o caso dos menores de 18 anos, os mentalmente enfermos e os retardados mentais. Em tais casos, a representação deverá ser exercida por representante legal. O prazo para exercer o direito de representação é decadencial de 6 meses, contado do dia em que o ofendido vier a saber quem é o autor do crime. Esse prazo de 6 meses não se suspende nem se prorroga. Aspecto importante a ser observado é que o ofendido pode desistir da representação, desde que tal desistência ocorra até o oferecimento da denúncia pelo MP. Mas fique atento,
quando o crime estiver relacionado à aplicação da Lei Maria da Penha e a ação penal exigir representação, a ofendida poderá desistir até o recebimento da denúncia pelo juiz. Em resumo, quando se tratar da Lei Maria da Penha, a desistência pode ocorrer até o recebimento. Quando se tratar de outros crimes, a desistência deve ocorrer até o oferecimento da denúncia pelo MP. E por falar na Lei Maria da Penha, fique atento à súmula 542 do STJ, cuja redação diz que a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública e incondicionada. Igualmente importante é a súmula 714 do STF, cuja redação deixa claro que é concorrente a legitimidade do ofendido mediante queixa e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido para ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. Isso quer dizer que quando o servidor público for vítima de crime contra a sua honra e desde que tenha relação com as suas funções, haverá dois caminhos. O servidor público pode prestar queixa diretamente ou pode representar ao MP. Requisição é a manifestação de vontade do ministro da Justiça no sentido de que há interesse na persecução penal do autor do crime. Igualmente, a representação do ofendido, a requisição é uma condição de procedibilidade. Apesar de denominada requisição, o Ministério Público não está a ela vinculado, não sendo obrigado a oferecer a denúncia, cabendo ao órgão formar sua opinião delicti. Há crimes que afetam exclusivamente o direito do ofendido. Em tais crimes, a ação penal deverá ser iniciada pelo ofendido ou por quem o represente. E isso ocorre quando a lei exige explicitamente tal requisito. A ação penal privada pode ser exclusiva, personalíssima ou subsidiária da pública. Vamos à explicação de cada uma delas. Essa é a regra nas ações penais privadas. O ponto principal da ação penal privada exclusiva é a possibilidade de haver a sucessão processual. Isso quer dizer que, havendo morte do ofendido, o direito de prestar queixa ou mesmo de prosseguir na ação já iniciada se estende ao cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou irmão. Diferentemente da ação penal privada exclusiva, na ação personalíssima não há sucessão processual. Caso o ofendido faleça, o direito de ação será enterrado junto com ele. Atenção! No direito brasileiro só há um crime que exige ação penal privada personalíssima. É o crime de induzimento a erro essencial e ocultação de impedimento ao casamento. Um bom exemplo é quando um dos noivos já é casado e esconde tal detalhe do outro. Você sabe qual a consequência de o Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo legal? Para o MP, não acarreta nenhum prejuízo. Entretanto, quando a denúncia não é realizada dentro do prazo legal, abre-se a oportunidade para o ofendido, ou para quem o represente, propor a ação por meio de queixa, nascendo assim a legitimidade concorrente. Mesmo diante de tal caso, o MP ainda poderá aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva e atuar em todos os termos do processo. Isso decorre do princípio da inafastabilidade, da jurisdição e do princípio da obrigatoriedade que rege o MP.
Importante mencionar que quando houver arquivamento do inquérito policial, não poderá o ofendido intentar a ação, pois não houve omissão do Ministério Público. A contagem do prazo de 6 meses para que o ofendido exerça seu direito de queixa começa do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. A decadência significa a perda do direito de ação ou de representação quando o ofendido não exerce tal direito no prazo de 6 meses, a contar do conhecimento da autoria do delito ou do fim do prazo para o oferecimento da denúncia pelo MP. Ocorre quando o ofendido renuncia ao seu direito de queixa. O ofendido pode renunciar de forma expressa, por meio de declaração, ou pode renunciar de forma tácita, quando o ofendido se comporta de forma incompatível com a vontade de processar. Por exemplo, quando o ofendido chama o acusado para ser seu padrinho de casamento. Caso haja renúncia por parte do ofendido, tal renúncia não necessita da concordância do acusado. E caso existam vários acusados, a renúncia a favor de um se estende aos demais, devido ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada. A renúncia pode ocorrer até o oferecimento da queixa, pois é um ato extraprocessual. O perdão do ofendido sempre ocorre durante o processo e pode ser concedido até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Para que o perdão seja eficaz, é necessário que o acusado o aceite. Caso haja vários acusados, o perdão se estende a todos, desde que nenhum deles o recuse. Caso algum dos acusados recuse o perdão, apenas o que se recusou não obterá os efeitos do perdão. A perempção está diretamente relacionada com a negligência do ofendido, ou seja, se o ofendido deixa de promover o andamento do processo durante 30 dias seguidos, haverá a perempção, extinguindo-se a ação e não sendo possível a sua renovação. Também há outras situações que acarretam a perempção, como por exemplo, quando houver a morte do ofendido e os familiares não prosseguirem com o processo no prazo de 60 dias. Quando o ofendido não comparecer sem motivo justificado a qualquer ato do processo, ou quando a pessoa jurídica for extinta sem deixar sucessor. Entenda que quando há a prática de determinado crime, sempre existirá uma espécie de ação correspondente. Essa ação pode ser pública condicionada à representação ou privada.